Essa é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: quais são os atributos de Deus? Como é Deus? A boa notícia, quando tentamos responder a esta pergunta, é que há muito que pode ser encontrado sobre Deus. Aqueles que examinarem esta explicação podem achar melhor ler o texto inteiramente. Depois, voltar e procurar pelas passagens bíblicas selecionadas para a elucidação. As referências às Escrituras são completamente necessárias, porque sem a autoridade da Bíblia, este monte de palavras não seria nem um pouco melhor do que a opinião dos homens, a qual, por si só, é quase sempre incorreta para entender Deus. Jó capítulo 42, versículo 7. Nem precisamos dizer o quanto é importante para nós tentarmos entender a natureza de Deus. Se não o fizermos, provavelmente vamos nos levantar, procurar e adorar falsos deuses contrários à sua vontade. Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5. Apenas o que o próprio Deus escolheu de si mesmo para ser revelado pode ser conhecido. Um dos atributos ou qualidades de Deus é luz, o que significa que ele próprio se revela. Isaías capítulo 60, versículo 19, Tiago capítulo 1, versículo 17. A realidade de que Deus revelou conhecimento sobre si próprio não deve ser negligenciada, a fim de que nenhum de nós perca a oportunidade de entrar no seu descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 1. A criação, a Bíblia e o Verbo feito carne, Jesus Cristo, irão nos ajudar a entender como é Deus. Vamos começar por entender que Deus é nosso Criador e que nós somos partes da sua criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Salmo 24, versículo 1. Deus disse que o homem é criado à sua imagem. O homem está acima do resto da criação e recebeu domínio sobre ela. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. A criação se deteriorou pela queda, mas ainda assim nos dá um flash, uma rápida ideia da obra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18 e Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Considerando a vastidão, complexidade, beleza e ordem da criação, nós podemos ter uma ideia da grandiosidade e da magnificência de Deus. A leitura de algum dos nomes de Deus pode nos ajudar em nossa busca por como é Deus. Eles são os seguintes: Elohim, o forte, divino. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Adonai, Senhor, indicando uma relação de mestre para servo. Êxodo capítulo 4, versículos 10 e 13. El Elyon, o mais alto, o mais forte. Gênesis capítulo 14, versículo 20. El Roi, o forte que enxerga. Gênesis capítulo 16, versículo 13. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1. El Olam, Eterno Deus. Isaías capítulo 40, versículo 28. E Yahvé, Senhor eu sou, significando o Deus eterno autoexistente. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos agora continuar examinando mais dos atributos de Deus. Deus é eterno, o que significa que ele não teve início e que a sua existência jamais irá cessar. Ele é imortal, infinito. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Salmo 90, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Deus é imutável, o que quer dizer que ele não muda. Isso significa que ele é absolutamente confiável. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Números capítulo 23, versículo 19, Salmo 102, versículos 26 e 27. Deus é incomparável, o que quer dizer que não há ninguém como ele em obras ou ser. Ele é inigualável e perfeito. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 22, Salmo 86, versículo 8, Isaías, capítulo 40, versículo 25 e Mateus, capítulo 5, versículo 48. Deus é inescrutável, o que significa
que ele é imensurável, inencontrável, impossível de ser inteiramente entendido. Isaías capítulo 40, versículo 28, Salmo 145, versículo 3 e Romanos capítulo 1, versículos 33 e 34. Deus é justo, o que quer dizer que ele não demonstra favoritismo por algumas pessoas. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Salmo 18, versículo 30. Deus é onipotente, o que significa que ele é todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa que lhe agrada, mas suas ações estarão sempre de acordo com o resto do seu caráter. Apocalipse capítulo 19, versículo 6, Jeremias capítulo 32, versículos 17 e 27. Deus é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os lugares. Isso não significa que Deus seja tudo. Salmo 139, versículos 7 a 13. Jeremias capítulo 23, versículo 23. Deus é onisciente, o que significa que ele conhece o passado, o presente e o futuro, até mesmo aquilo que nós estamos pensando em qualquer dado momento. Como ele sabe tudo, sua justiça será sempre administrada de forma justa. Salmo 139, versículos de 1 a 5, Provérbios capítulo 5, versículo 21. Deus é um, o que significa não apenas que não haja outro, mas também que ele é o único em ser capaz de conhecer as mais profundas necessidades e anseios dos nossos corações, e somente ele é digno da nossa adoração e devoção. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus é reto, o que significa que Deus não pode e não irá ignorar o erro. É por causa da sua retidão e justiça, para que nossos pecados fossem perdoados, que Jesus Cristo teve que experimentar o julgamento de Deus quando nossos pecados foram postos sobre ele. Êxodo capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46 e Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Deus é soberano, o que significa que ele é supremo. Toda a sua criação posta junto, conhecedora ou não conhecedora, não pode impedir os seus propósitos. Salmo 93, versículo 1, Salmo 95, versículo 3, Jeremias capítulo 23, versículo 20. Deus é espírito, o que significa que ele é invisível. João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 4, versículo 24. Deus é uma trindade, o que quer dizer que ele é três em um, de mesma substância, com poderes e glória iguais. Note na primeira passagem da escritura citada que o nome é singular, apesar de se referir a três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Deus é verdade, o que significa que ele está de acordo com tudo que ele é. Ele irá permanecer incorruptível e não pode mentir. Salmo capítulo 117, versículo 2, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Deus é santo, o que significa que ele está separado de toda poluição moral e a ela é hostil. Deus vê tudo o que é mal, e o mal o deixa enfurecido. O fogo é usualmente mencionado nas Escrituras junto com a santidade. Refere-se a Deus como um fogo que consome. Isaías capítulo 6, versículo 3, Abacuque capítulo 1, versículo 13, Êxodo capítulo 3, versículos 2, 4 e 5, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Deus é gracioso. Isto incluiria sua bondade, benevolência, misericórdia e amor, que são palavras que apenas de longe descrevem sua bondade. Se não fosse pela graça de Deus, teríamos a impressão de que todos os seus outros atributos nos excluiriam dele. Felizmente, este não é o caso, pois ele deseja conhecer a cada um de nós pessoalmente. Êxodo capítulo 34, versículo 6, Salmo 31, versículo 19, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 17, versículo 3. Esta foi apenas uma tentativa modesta de responder a uma pergunta tão grande quanto Deus. Por favor,
sinta-se fortemente encorajado a continuar procurando por Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.